Atualmente, as populações desses animais estão divididas em dois grupos distintos. Uma está localizada nas montanhas Virunga, que fica na África Central, e a outra fica no Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, localizado em Uganda. O gorila da montanha possui pelos mais espessos do que outras espécies e subespécies de gorilas, dando a ele a capacidade de viver em ambientes um pouco mais frios. A identificação, que pode ser considerada impressão digital desses indivíduos, se dá através de características específicas do nariz de cada espécime. Em termos de tamanho, os exemplares machos podem pesar cerca de 195 kg, atingindo aproximadamente 1,68 metros de altura. Já as fêmeas podem ser 2 vezes mais leves do que eles, atingindo uns 100 kg e tendo uns 1,40 metros de altura. Apesar do tamanho relativamente grande, essa subespécie ainda é menor do que o gorila da planície oriental, seu parente próximo, que é a outra subespécie pertencente à mesma espécie, e que vive no leste. Capazes de subir em certas árvores frutíferas para poderem se alimentam de vez em quando. Claro, precisam ser árvores cujos galhos sejam fortes o suficiente para sustentar esse gorila. Porém, quando necessário, eles conseguem correr sob suas pernas traseiras por cerca de 6 metros de distância. Por terem os braços maiores do que as pernas, o que é característica dos grandes primatas, com exceção dos seres humanos, esses gorilas se movimentam da mesma forma que os chimpanzés, apoiando seu peso sob as costas de seus dedos curvos, ao invés de ser nas palmas das mãos, como, por exemplo, os orangotangos faz. Aqueles que desafiam o macho alfa geralmente são intimidados por demonstrações impressionantes de força física. O alfa pode ficar em pé, atirar objetos, fazer investidas agressivas e bater em seu peito enorme enquanto produz uivos potentes ou solta um rugido assustador. Apesar dessas exibições e da inequívoca força física dos animais, os gorilas geralmente são calmos e inofensivos, a menos que sejam perturbados. Nas florestas densas da África Central e Ocidental, os bandos encontram alimentos abundantes para sua dieta vegetariana. Eles se alimentam de raízes, brotos, frutas, aipo selvagem e cascas e polpas de árvores. Uma gestação de quase 9 meses de uma gorila fêmea gera um filhote. Ao contrário de seus pais fortes, os recém-nascidos são pequenos, pesando cerca de 1,8 kg, e não fazem nada além de se agarrar à pelagem das mães. Esses filhotes montam nas costas das mães entre os 4 meses de idade e os primeiros 2 ou 3 anos de vida. Os gorilas jovens, entre 3 e 6 anos, assemelham-se a crianças humanas, segundo observadores humanos. Eles passam grande parte do dia brincando, subindo em árvores, perseguindo uns aos outros e balançando em galhos. Além disso, os gorilas das montanhas possuem hábitos completamente diurnos, sendo bastante ativos entre as 6 da manhã até as 18 da tarde. Muito desse tempo eles gastam se alimentando, até mesmo porque quanto maior o animal, mais ele precisa comer para sustentar o seu peso. Em geral, eles se alimentam no início da manhã, descansando ao final dela, enquanto que à tarde, eles se alimentam novamente, e por fim, descansam à noite. Pode parecer estranho também, mas os gorilas constroem ninhos. Essa subespécie aqui, por exemplo, faz ninhos de vegetação circundante, cujo objetivo é se deitarem e dormir sob as folhas macias. Porém, a cada noite, eles constroem um ninho diferente. Como exceção, apenas os bebês dormem no mesmo ninho ao lado de suas mães. Assim que o dia amanhece, esses animais deixam suas camas improvisadas, com exceção daqueles dias que estão mais frios e nublados. Assim como boa parte dos gorilas ao redor do mundo, os gorilas das montanhas estiveram, até um tempo atrás, à beira da extinção completa, seja devido ao desmatamento de seus habitats naturais, seja por conta da caça predatória. Porém, recentemente, mais precisamente em 2018, descobriu-se que a subespécie está começando a reagir à extinção, e centenas de novos indivíduos vêm nascendo ao longo desses últimos anos. Para se ter uma ideia, mais ou menos em 2008, a população de gorilas das montanhas soltos na natureza era de aproximadamente 680 indivíduos apenas. Atualmente, há mais de 1.000 espécimes nesses mesmos lugares,
e muito disso graças aos esforços de grupos de preservação. Trata-se de uma recuperação muito significativa, especialmente pelo fato dos gorilas serem animais de reprodução muito lenta. Contudo, apesar dos avanços, os gorilas das montanhas continuam no rol de animais ameaçados de extinção, especialmente nos dias atuais, onde o desmatamento continua em alta nas regiões onde eles vivem. O que houve, contudo, foi uma mudança de status, de criticamente ameaçado para levemente ameaçado. Bom salientar que o declínio desses bichos começou ainda no início do século XX, que é quando os gorilas foram catalogados pela primeira vez como espécie. Foi aí que o martírio desse animal começou, com destruição de seu habitat, além da caça e captura para serem usados como animal de estimação ou de zoológico. Em pleno 2019, porém, uma esperança aponta para a direção do gorila da montanha. Aqui vai o meu muito obrigado a você, que assistiu ao vídeo. Se gostou, curta e compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Valeu!